Programa Fala Mais. Um oferecimento Hotel Trip. Oi, gente! O programa Fala Mais está começando agora. E hoje a nossa atração é um tanto diferente. Nós saímos daí de Ribeirão Preto e viajamos para cá, para Sabino, no interior do estado de São Paulo, que fica a mais ou menos 470 quilômetros da capital paulista, para conhecermos um costume, digamos, um tanto diferente. Você tem que o Senem ele é passo, Senem ele não é passo não. Não é passo, sopa. Senem ele vem da tesouro, eu tá pecão. Até minha mãe falava. Seja muito bem-vindo à Nobiça. Opa, Sabino. E nós viemos até aqui a casa do advogado Rui Arruda para entendermos melhor essa história de falar de trás para frente aqui em Sabino, ou melhor, Nobiça. Seja muito bem-vindo no nosso programa, Rui. Laô Saci, quem tá estou mulice de tares que há no lafaísmo, sou Rui. Ixi, eu não entendi nada. E você aí de casa, entendeu alguma coisa? Olá, Cissa. Quem está muito feliz de estar aqui com vocês do Fala Mais, sou eu. Ah, gostei. Rui, como que começou essa história de falar de trás para frente? Olha, eu não sei explicar, mas desde de criança eu aprendi, começou com uma brincadeira e depois eu lembro que a cidade toda falava, tanto na escola, no banco, no futebol, eu aprendi com minha mãe, dentro de casa. Ela falava com as amigas dela e quando eu vi, sabia muito e até cantar, se cantava de trás para frente. E na cidade todo mundo falava e começaram a misturar a língua normal com o de trás para frente. Então você foi aprendendo já dentro de casa? De casa, eu acho que eu não tinha nem 8 anos por aí. Era quase uma segunda língua? Aqui em Sabino era quase uma segunda língua. Mas isso, vamos ver, estou com 52, eu tinha 8, era há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos, na década de 70 e 80, a cidade toda você poderia entrar em qualquer lugar e falar de trás para frente que todo mundo entendia e respondia. E geralmente a gente fala de trás para frente uma outra palavra para falar algum segredinho, alguma coisa que você quer esconder de alguém. Então, hoje você, até quando numa emergência precisa falar sem que outra pessoa saiba,
aqui em Sabino é possível, com alguns poucos. A diferença é que vocês falam mas, rápido. então, naquela época, só com quem era de fora você usava essa estratégia de falar de trás para frente para a pessoa não entender, porque aqui todo mundo sabia, todo mundo entendia. Inclusive, as pessoas até quando brigavam xingavam um outro. E Rui, nas escolas? Porque você começou a falar mais ou menos ali, você tinha 8 anos de idade, de trás para frente. Naquela época, os professores até ficavam bravos se a gente falasse de trás para frente. Naquela época era uma educação mais tradicional. Eu também sou educador, eu fiz carreira na educação, fui professor, diretor, supervisor de ensino, dirigente de ensino. Hoje eu vejo que é uma coisa muito boa, porque ajuda a criança a ser alfabetizada. Porque o que é a língua de trás para frente? É você pegar uma palavra, dividir ela em sílabas e falar as sílabas invertidas. Ou seja, para você fazer isso, você tem que ter um conhecimento da língua portuguesa, um bom conhecimento. E sem dizer que agiliza o teu raciocínio. Sem dúvida. Porque você tem que exercitar teu cérebro de forma invertida. Não é? Então, pedagogicamente, agora não falando como cidadão sabinense, mas como educador, é algo muito bom, é uma brincadeira muito boa que poderia ser usada nas escolas para ajudar na alfabetização. E Sabino ficou conhecida no Brasil todo. Ficou, equipes de TV de diversas emissoras já estiveram aqui em Sabino para divulgar essa brincadeira que faz parte da cultura da cidade. E Sabino, até hoje, quando eu me apresento em algum lugar, falo que sou de Sabino, eles falam, eu conheço e tal, e daí pede para falar alguma coisa de trás para frente. Já estive em alguns municípios convidados por prefeitos para ir fazer apresentações em escolas, em oficinas culturais, falando ou cantando de trás para frente. E você escreve também de trás para frente ou é só falado? Não, é uma língua que é mais falada. É mais falada. Não teria sentido, né? E qual a regra, Rui? Não, olha, o legal é isso daí. Para saber falar de trás para frente, tem que saber falar normal, de frente para trás. E acaba não tendo regra. A regra é aquilo que eu falei. Você pega a palavra, divide, por exemplo, boneca, você divide as sílabas, boneca. Daí você pronuncia as sílabas de maneira invertida, canebo. Mas pode acontecer que em algumas palavras, por serem mais compridas, você faça essa divisão e na hora de inverter você misture. Mas daí segue aquele ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, uma palavra mais complexa. Vamos falar assim, Constituição. Palavra difícil. São títulos e cons. Nem sei se eu falei certo ou não A regra. A regra. Mas o outro que entende sabe. Já sabe que se trata de Constituição. Ele associa. Então o nosso programa aqui, Fala Mais, como que é? Aí é o lafaísma. Lafaísma. 2 sílabas, você fala isma. Mas tem palavras que são monossílabas. Por exemplo, a palavra bem. Certo. Bem. Não tem como, é uma monossílaba, mas a gente Bem-vindo. fala assim, bem-vindo. Eu não vou falar bem-dovin. Alguns até falam bem-dovin. Estaria certo também. Mas eu pego o monossílabo e transformo numa palavra de sílaba. Então, bem, eu vou falar em B. E essa nova geração, Rui? Tá falando, deu continuidade? Alguma coisa. A molecada só... essa geração nova aí, os teens aí, eles só no xingar. Eles pegam os palavrões ou no campo de futebol, para alguma coisa, para o adversário não saber, né? Passa a bola. Sapa, saparapaime. Ó, ime é mim, né? É uma palavra monossílaba que eu acabei falando em 2 sílabas. Mas sapalabo, puristra. Rui, você falou que até rolava
cantar aí algumas músicas de trás para frente. Tem alguma que você... Então, quando criança, cantava coisas simples como Parabéns a você, né? Bens rapaz, se vou, tá na estrada darique, taimos dedas se lefe, toimos nosas de Davi. Agora a gente ficou mais velho, vai no churrasco, com violão e tal, daí solta algumas coisas mais complexas, né? Dainha tem deixou de dar sal, dolen reatacar, doti sem me fuper. E assim vai. Dão mó. Modão. Modão, dão mó de laove. Dão mó de laove. Modão de viola. Rui, e existe algum projeto, alguma lei que de repente seja interessante aqui para a cidade? Bom, o prefeito da nossa cidade, o Éder Ruiz, ele sempre foi um ativista cultural de valorizar as tradições, a história do município, a origem, as raízes da população. Prefeito, existe a possibilidade de ter placas? Na verdade, o nosso município é um município de interesse turístico e um dos grandes atrativos é essa fala ao contrário. Nós estamos viabilizando para que o turista tenha acesso real a como se fala ao contrário. E essa questão dos logradouros públicos é uma questão que nós podemos pôr e só estamos vendo a parte jurídica para que isso não prejudique o trânsito, mas tem plena possibilidade de acontecer e acredito que no futuro bem próximo nós iremos realizar isso. Se vou bentar depo caviquiar. Eu disse que vocês também podem vir aqui. Ele, conversando comigo, já demonstrou interesse de divulgar, aproveitar a publicidade que foi dada nos programas de TV e utilizar isso no turismo. Então, por exemplo, as placas informativas do município, os estabelecimentos comerciais, além de ter no português, que é a língua nacional, as informações, também trazer de trás para frente. Então, por exemplo, uma placa na entrada de nossa cidade. Poderá estar escrito no português correto, né? Bem-vindo a Sabino, mas por que não ter uma outra escrito em Bidovin, a Nobiça? E ficaria ótimo. Rui, vamos fazer o seguinte, porque eu quero conhecer tudo isso de perto em Sabino. Mas antes de eu te acompanhar, eu vou levar você para conhecer muita gente, eu gostaria que você entrevistasse a quem me ensinou a falar, que foi Nhamiema. Ah, claro que sim! Claro que sim! Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo, pessoal, e você fique aí ligadinho, que tem muito mais aqui direto de Sabino para você. Agora nós vamos saber com a Dona Edith um pouco mais sobre falar de trás para frente. Como a senhora ensinou o Rui, que é o seu filho, a falar de trás para frente? Eu não aprendi com ninguém. Eu vi pronto e pegava, né? Porque dá para pegar, ainda mais quem tem um pouquinho de cultura, né? Eu tinha muito pouco, porque tinha pouca idade também. Então, eu falava assim para ele, por exemplo, sem sagra. Não olhava para minha araca, sem sagra. Veja bem, eu tinha 4 irmãos homens, de variadas idades. Eles todos jogavam bola, eram apaixonados. Então eles tinham uma amizade com aquele lins inteiro e a escola também. Eles vinham em casa falando. Tinha muita coisa que eu não sabia o que era, mas aprendia, via eles falando. O mais fácil, esse eu vou ensinar para você, de falar de trás para frente, são palavras trissílabas. Sapeca,
Sapeca, cabeça. Então, você tá vendo? É assim que eu aprendi a falar. O que é isso? Ah, não, eu estava falando quadra de tênis. Já é mais difícil, né? Ah, quadra de tênis. Então, Drácula de Niste. Mas só que a gente falava assim, o outro também responde. Até minha mãe falava. Se você tem que o Senem ele é passo, Senem ele não é passo não, Senem ele vem da tesouro e eu tá pecão. Sabina é uma cidade pequena, tem um pouco mais de 5.000 habitantes. Uma tranquilidade que dá gosto. Por aqui, a principal atração está mesmo na boca do povo. E na farmácia, a conversa é assim. Oi, moço, tudo bem? Doutor. Olha, eu tô rodando de carro, gravando desde cedo. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Você tem alguma coisa, algum medicamento aí Tem sim. pra mim? Mindra, Rildo. A dor de sabeca. É bom? Ombo. Então eu aceito. Então tá. E tem até loja aqui na cidade que se chama Mobisa. Você vai ir na Sabra Geo? Eu vou, o que vai ter lá hoje? Estás fedolhome. Mova? Eu vou. Então mova. Eu sou Antônia Ciência, sou cabeleireira profissional da Maria Haute Coiffure. Trabalho há muitos anos. Eu sou a cabeleireira mais de penteados, de produções, de noivas, de cabelos de festa, que é o que eu gosto mesmo de fazer bastante. Vou fazer um cabelo que está usando agora, é uma nova tendência jovem, que é um cabelo que você pode ir numa festa, ir num jantar fora, ir no shopping. É um cabelo lindo e prático. Uma escova bem feita e o cabelo. No nosso quadro Você Mais Informado, convidamos o João Ricardo e a Simone. E o assunto por aqui é seguro de vida. Confira. João, atualmente o foco está muito voltado para a crise aqui no Brasil. Diante desse cenário todo, por qual motivo deveríamos pensar em seguro de vida? Olá, Cissa, como vai? Tudo bem? Então, quando a gente fala de seguro de vida, nesse momento de crise eu acho que é o momento mais importante que alguém precisa se preocupar com isso. Por quê? Se a vida da gente ela tem altos e baixos, imagina se no momento que você está em crise, que você está naquele momento de baixo, de repente acontece alguma coisa, a pessoa falta na família. Se ela é um provedor da família, imagina como que você fica e como que você continua. Se a pessoa de repente tem filhos, se ela está numa idade um pouco mais nova também, como que você continua?
Então o seguro de vida, na verdade, ele vem para poder proteger o futuro financeiro da família da pessoa, entendeu? Não é especificamente pensando em alguma coisa ruim. Você tem que pensar como que você continua, além da perda emocional, porque isso é intangível, não tem como você mensurar isso para uma família. Existem estudos na nossa área que demonstram que a perda financeira, o impacto financeiro de fato que alguém causa, é de 3 até 5 anos. Então imagina você, se um provedor da família falta, quem vai ficar tem de 3 até 5 anos para ter que se recompor em todos os sentidos para que você continue tendo a vida nos mesmos padrões que você tem, sem ter que abrir mão de escola de filhos, do lugar que você mora, enfim, é uma série de fatores, entendeu? E mediante a tudo isso, é legal que a pessoa se programe também com uma previdência. Tá? Porque você vai fazer uma previdência privada, vai ter um planejamento futuro para ter aquele padrão de vida que você espera, mas aí o seguro de vida ele se torna muito importante porque se nesse meio do caminho acontece alguma coisa, você acaba interrompendo aquele plano da previdência. Por isso que o risco vem para poder segurar esse problema. Inclusive, por exemplo, um cliente de 26 anos investindo apenas R$100 por mês por até os 65 anos de idade, ele vai ter uma estimativa de reserva de mais de R$500 mil, garantindo aí a sua previdência complementar, garantindo o seu mesmo padrão de vida, não é, João? Exatamente. Esse exemplo que a Simone está dando foi de uma negociação que nós fechamos essa semana. Eu tive um cliente que nós fechamos de 26 anos até os 65 anos é o que ele pretende pagar. Quando pensamos em seguro de vida, João, a gente logo pensa, se eu morrer, deixarei um patrimônio para minha família, certo? Então, Cissa, vamos lá. Quando a gente fala de seguro de vida, apesar do nome, ele não quer dizer apenas um seguro para a vida especificamente. Nós podemos ter um seguro contra invalidez. Imagina você, por exemplo, hoje, se tem um problema, fica inválido, as suas contas não deixam de chegar, a sua família continua tendo todos os problemas do dia a dia e como que você se protege contra isso? Você para de gerar renda e passa a gerar custo para a sua família. Então nós temos como ter um seguro onde te protege contra esse tipo de problema. Além disso, existem seguros também para doenças graves. Se você imaginar que, de repente, um diagnóstico de câncer, você tem um crédito que você recebe para poder arcar com vários outros custos que não estão previstos exatamente no teu plano de saúde, por exemplo. Se você tiver um tratamento em uma outra cidade que é melhor, de repente você tem o custo com viagem, um custo com hotel, o tempo que você não está trabalhando, esse tipo de coisa, o teu plano de saúde não te cobre. E para complementar nessa pergunta sua, se eu tenho um patrimônio, por que eu tenho que deixar um seguro de vida? É muito simples. Imagina, por exemplo, se uma pessoa tem R$1 milhão em patrimônio, entre imóveis e carros, por exemplo. Se você tem que passar isso para o nome das pessoas que ficaram, existe um gasto de inventário que ele vai gerar de 15% até 20%. Ou seja, você tem um risco de até R$200 mil que você precisaria cobrir com relação a esse tipo de patrimônio que você tem. E como que você vai fazer? Simone, quem pode contratar seguro de vida? Atualmente, qualquer pessoa pode contratar um seguro de vida. Nós temos benefícios que vai até 85 anos de idade. Então, até uma pessoa com 85 anos de idade pode contratar hoje um seguro de vida com proteção para a morte, com benefício de morte. E também alguns outros profissionais, como profissionais de risco, como policial militar, o bombeiro, agente penitenciário, não é, João? Então, é legal o que a Simone está dizendo, porque o policial militar, por exemplo, é uma profissão de alto risco. E nós conseguimos ter um plano de segurança exclusiva que é formatado somente para eles, que vai cobrir em qualquer momento que ele tiver, até no horário de lazer, por exemplo, a gente consegue pagar o benefício para ele, entendeu? Se já estou doente, eu posso contratar seguro de vida? Olha, Cissa, qualquer pessoa pode contratar um seguro de vida sendo aprovado e passando pela análise de risco de uma seguradora. Inclusive, os seguros mais modernos hoje, eles são precificados não com faixa etária. Então, não é todo mundo com 61 anos, por exemplo, que vai pagar o mesmo preço de seguro. Existem alguns seguros modernos, como, por exemplo, o médico pode ir até a casa do cliente, ele faz uma bateria de exames e se ele estiver em uma boa condição de saúde, ele pode ser precificado a menor. Ele pode pagar menos pelo seguro do que uma pessoa com a mesma faixa etária dele, porém tem uma hipertensão ou um diabetes. Então, hoje, qualquer pessoa passando pela análise da seguradora, sim, é possível a contratação de um seguro de vida. Encerrando o nosso quadro Você é Mais Informado, eu tenho mais uma pergunta para você, João. É a seguinte:
qual o valor indicado para um bom benefício? Então, Cissa, na verdade é o seguinte, o valor indicado para um bom benefício vai de acordo com cada pessoa. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer uma entrevista com a pessoa onde eu vou identificar quais são os gastos que ela tem, qual é uma média de renda mensal que ela tem, saber também um pouco a respeito do patrimônio que essa pessoa tem. Por quê? Para que a gente possa indicar especificamente alguma coisa no perfil dela. Porque, por exemplo, quando a gente já falou anteriormente de um impacto financeiro que a perda dessa pessoa causa na família, é simplesmente financeiro que eu estou dizendo, porque emocional não tem nem como falar, porque isso é intangível. Mas os estudos mostram que de 3 anos até 5 anos, a perda que essa pessoa está fazendo financeiramente é o que normalmente uma família leva para se recompor, para se reerguer, você entendeu? Então isso, na verdade, vai ter que ser específico para cada pessoa que a gente identifica na visita de um profissional, nessa entrevista que a gente faz junto com a pessoa. É isso mesmo, João, até porque cada benefício ele é moldado olhando a situação específica daquele cliente que nós estamos na frente. Então, alguns clientes, eles optam por ter uma reserva equivalente de 3 anos do provedor da casa, outros clientes optam por ter uma reserva maior, até mais do que 5 anos. Então, isso vai muito da nossa entrevista no momento com o cliente, né, João? Exatamente. Por isso que é importante conversar sempre com um profissional especializado nesse assunto. E o importante é você fechar um conjunto de benefícios que atenda à sua necessidade. Bom, e para você que ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto, surgiu algum interesse, quer saber como funciona com relação ao seu perfil, vai ser um prazer poder te atender, poder falar a respeito desse assunto contigo. Entre em contato, o nosso contato está aparecendo aí no seu vídeo.